Olá pessoal, boa tarde. Olha só, estamos começando o podcast Papo Místico aqui pelo meu YouTube. E se você está chegando agora, já quero pedir para que você se inscreva no canal, acione o sininho, porque assim, todas as vezes em que a gente vier aqui no YouTube, ele vai te notificar para que você saiba que estamos aqui no ar, fazendo alguma coisa, trazendo algum conteúdo novo para você. E você sabe que nesse podcast nós trazemos pessoas ligadas ao universo da espiritualidade, do esoterismo, das paraciências, das terapias alternativas complementares e holísticas. Então você sabe, tem certeza que aqui o conteúdo é bom, magnífico e vai aumentar o seu saber, o seu nível de consciência, não é? Ampliar aí os seus paradigmas e seus horizontes. Hoje estou com um amigo querido que veio para falar de um monte de coisa que a gente adora. Cabala, hermetismo, espiritualidade, tradição ocidental de mistérios, música sagrada também, né? E eu tenho certeza que todo mundo conhece, porque ele é um dos grandes nomes da espiritualidade no Brasil. Tem um canal incrível aqui no YouTube e tem um trabalho muito legal, né? Tô falando de quem? Do Yuri Mocelin. Tudo bem, Yuri? Tudo bem contigo, Claudinei? Tudo ótimo. Certo. Prazer estar aqui presente no teu podcast. Conseguimos, né? Conseguimos. Que maravilhoso, porque o Yuri não é aqui de São Paulo, ele é do Sul, né? Conterrâneo lá da minha mãe, da terra da minha mãe, que a minha mãe é do Sul, minha mãe é de Bagé. Olha só. Bagé foi criado em Pelotas, é todo mundo lá do Sul, né? E é longe. É longe, os Pampas são longe. Os Pampas são... Yuri, querido, queria saber, porque já queria começar aqui no podcast entendendo como é que você entrou nesse mundo da espiritualidade. O que te chamou? Né? Foi desde cedo, de pequenininho? Como é que você descobriu que existia alguma coisa além? Eu sempre fui muito curioso, né? A curiosidade foi algo que norteou sempre a minha busca assim, pela realidade, né? Saber o que tem para além daquilo que geralmente o popular vai nos expressar. Então, eu digo que assim, eu tive uma primeira iniciação com a música quando eu era muito pequeno, com uns 4 anos de idade eu comecei a tocar piano, né? Fazer aulas e tudo mais, e as frequências, as vibrações sempre me encantaram muito. Mas a questão espiritual, vamos dizer, em nível de filosofia, de prática e tudo mais, foi mais no período da minha adolescência, final da adolescência, onde eu comecei a realmente me questionar. E aí? É só isso? Será que o padrão da vida de todo mundo se resume a isso? Daí eu vou sair aqui da minha escola, vou fazer uma faculdade, vou ter um emprego e gerar ganhar família, dinheiro, viver e morrer. É aquela coisa, sabe? Daí eu me questionei profundamente sobre isso e comecei a ler filosofia. Né? Comecei a buscar, comecei a, sabe, e realmente buscar formas de entender a realidade. Daí eu comecei a praticar meditação, né? Eu brinco que assim, apareceu um Kaibailon lá na minha casa. Não era do meu pai, não era da minha mãe, não era da minha irmã, não era de ninguém. Surgiu lá na minha casa. Aí eu li aquele livro, fiquei, nossa, legal. Uma filosofia universalista, não tem dogma, não tem um paradigma ali que tá regendo o negócio, é realmente algo bem universal, quase como a gravidade. Altamente compreensível, Altamente compreensível, sem muita enrolação, é direto ao ponto. Gostei dessa filosofia aí do hermetismo. Gostei dessas ideias. Senti uma conexão profunda e eu entendi que aquilo era um manual de meditação. E aí eu comecei a olhar para o Kaibailon e pensar, não, isso aqui tá me mostrando uma forma de meditar. Aí eu comecei a fazer sessões de meditações intensas. Tipo assim, horas meditando, sabe? E me dedicava naquilo que eu fazia, eu ia a fundo. Aí eu comecei a meditar, até que eu tive aquele momento de epifania, né? Uau, cheguei num dito astral que todo mundo falava. Abriu, assim. Daí eu entendi várias coisas, daí eu comecei a entender que, opa, então existe realmente tudo isso que os livros nos contam, existe esse mundo espiritual, e aí eu comecei a buscar, lógico, orientação, né? Participar de certos grupos que poderiam me instruir, buscar mais obras, eu sempre tive também um fator científico dentro da minha busca, então nunca foi assim, eu tive uma visão mística aqui e agora, nossa, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, sabe? Aquela coisa, tipo, nossa, minha missão é muito luminosa, eu vim aqui para salvar a humanidade. Porque tem, assim, não julgo, mas tem muita gente que acaba se iludindo, às vezes, com um despertar espiritual, achando... falsa iluminação, né? Exato, o ego espiritual toma conta, e é normal, acontece com todo mundo. Então, eu sempre tive essa questão assim, não... Pera, se eu tive algum tipo de visão, alguém já deve ter tido em algum momento da história. Aí eu
sabe? Pegava o livro, ia lá, buscava nas fontes, ia indo, e fui me graduando pouco a pouco. Participei de ordens iniciáticas, né? Participei de várias, vamos dizer, círculos também, que não são ordens que existem, assim, mundialmente falando, mas círculos fechados, né? E tudo mais. Então, a gente foi se desenvolvendo assim. Olha, então é muito doido, né? Porque todo mundo começa na adolescência. Eu lembro que eu também, eu nasci numa família ligada à espiritualidade, mas ligada à Umbanda, né? Quando eu nasci, minha mãe era da Umbanda. E eu falo que eu cresci com aqueles tambores, aquelas coisas todas. Aí depois fui pro Candomblé, mas não encaixava totalmente naquilo. Eu falava, tem alguma. Não é isso, né? Mas era o que tinha disponível. E aí, quando conheci a Wicca, eu falei, nossa, aqui é meu lugar. Mas, desde os meus 10 anos, com 10 anos eu já ganhei meu primeiro tarô, com 12 anos eu fiz meu primeiro curso de tarô. Adolescência é esse momento do despertar, né? Acho que a gente está se questionando sobre tantas coisas, a gente se questiona também sobre, será que tem alguma coisa do outro lado? Será que é só isso? Eu também fazia essa pergunta, sabia? E eu tinha um sentimento muito assim, ligado a essas espiritualidades, de insegurança da espiritualidade, vamos dizer assim. Será que é isso mesmo? Será que eu tô certo? Você já passou por isso? Sim, eu digo que assim, ó, existem fases do despertar, né? E uma das primeiras fases é essa dúvida de tudo. Tipo assim, tá, mas então se a minha religião natal, né, da minha mãe não me serve, ou se tem alguma questão que tá me incomodando filosoficamente sobre a visão da realidade de todo o universo, mas será que eu tô errado? Será que eu tô ficando meio doido? Ou será que às vezes é uma projeção do meu próprio ego, se a pessoa já tem um conhecimento um pouco maior? E eu digo que assim, a gente precisa confrontar as nossas sombras, né? Então, o processo de bater de frente com a nossa sombra, ele é um processo que é necessário, e dentro do despertar é quase que um dos primeiros, né? Então, se a gente tem a epifania lá do despertar e tem a visão mística, vamos dizer assim, a gente precisa enfrentar esse lado sombra, essa dúvida, esse medo, sabe, essa trava que... Por exemplo, tem muitos alunos meus e alunas que, mesmo depois de uma certa idade, que viveram uma vida inteira seguindo uma mesma religião, por exemplo, né? Seguiram aquela tradição de cabo a rabo e nunca questionaram nada, chegou um momento da vida, não, peraí, eu me questionei. Aí a pessoa teve aquele movimento e ela vai estudar, por exemplo, Kabbalah, né? Vai estudar hermetismo, vai estudar tarô, mas, Yuri, será que isso aqui não é contra Deus? Não é do diabo. E aí fica né? fica aquela coisa, né? E aí a gente fica assim, não, eu explico, né? Que assim, a ideia, na verdade, é não dual, né? A ideia é complementar e, lógico, existem forças negativas? Existem, mas eu parto muito do pressuposto de que todo mundo tem que aprender. Alguns aprendem pelo amor e alguns pela dor, né? Então, se existem forças negativas, significa que elas estão ali para ensinar de alguma forma, né? Às vezes é na base do chicote mesmo. Mas não que o hermetismo, a alquimia, o tarô, a Kabbalah são negativas. É só porque dentro de uma visão, às vezes cristalizada num dogma, tudo aquilo que não é do cristal ali do dogma acaba sendo visto como algo negativo. Isso não estou falando de nenhuma religião específica, estou falando um geral. É da natureza humana. Da natureza humana. Pode ser ordem iniciática. Às vezes eles têm os dogmas constituídos da ordem iniciática. Se tu olhar por outro viés, nossa, não é legal isso aqui não é, né, não tá certo. E entre as próprias ordens em si, né? Que tem as divergências, né? Exato. E a sua família nisso tudo, Yuri? Aceitou de boa essa sua ligação com a espiritualidade? Você teve alguma resistência? Porque eu tive, acho que a maior parte das pessoas tem. Como é que foi? Porque tem o desafio da gente, o nosso desafio pessoal, porque é um momento de você mergulhar dentro de você mesmo e se descobrir, se despertar. E nisso você tem os seus próprios obstáculos que você precisa enfrentar, né? E aí, quando você se depara com o mundo lá fora, muitas vezes a família também se torna um obstáculo, se torna uma resistência. Foi fácil a sua família aceitar que você era uma pessoa que tinha um chamado espiritual diferente? Olha, foi por um lado e não foi por outro. Por quê? Meu pai, né, por parte de pai, ele era muito aberto às filosofias e ele, até onde eu sei, ele também já estudou algumas coisas, tinha alguns livros do Eliphas Levi, por exemplo, em casa, do Papus, Papi, no caso, em francês, mas
nunca passou aquilo como, sabe, uma ideia para mim. Mas eu vi os livros lá, então tinha já essa abertura, aceitou, ok, tudo certo. Meu avô tinha muita essa abrangência, assim, de conhecimentos de várias linhas, então acredito que também existe uma ideia aqui que se perpetua, né, por conta da linhagem familiar. Mas por parte de mãe é muito dentro do evangélico, né, do lado católico, a minha avó, minha mãe é evangélica, então existe uma certa visão que, assim, não digo que foi tranquilo aceitar, porque a gente sente até em questão de egrégora, né? Bate as egrégoras de frente, bate aqui, dá o choque energético, e aí mesmo eu não morando com eles, ainda existia esse conflito, né, energético, mas é lógico que eu sei que, minha mãe sempre quis meu bem, né, sempre quis as coisas boas e às vezes é uma questão realmente dogmática e tá tudo certo, porque faz parte da jornada de cada um e eu digo que se a gente não tivesse as dificuldades e as resistências, tanto em nível familiar, em nível de amigos, que às vezes você tá lá no despertar e o cara vai lá dizer... Que nada, para de meditar aí, você fica tá perdendo tempo aí lendo esses livros. Vamos lá tomar uma breja. Exato, vamos lá beber, vamos lá não sei aonde. Então, tipo assim... E você quer ir pra casa ler, né? Então, tipo, tem essas resistências e isso são as ordalhas do caminho, né? O caminho iniciático não é um caminho para todo mundo, mas... na verdade, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro caminho, né? Então, eu digo que assim, todo mundo pode chegar. Mas aí tem que ter resistência e resiliência para conseguir, permanecer. Ficar outra história. Exato, é aquela coisa, né? A gente sente o chamado, muito lindo, muito bonito, legal. Você quer mergulhar profundamente nos mistérios e entender a verdade. Parabéns por você ter essa vontade. Mas aí... persistir nisso é outros 500, né? Porque daí a gente tem que passar pelas ordalhas, tem que passar por tudo isso, compreender, integrar, sabe? Não cair, não tentar desviar a rota, né? Mudar e tudo mais, mas tentar permanecer e realmente, sabe, se autocompreender no meio de toda esse caldeirão de coisa que tá acontecendo, né? E acho que a gente também não se ajuda, né, gente? Quando a gente tá no nosso despertar espiritual, aquilo é um fervilhar dentro da gente, é uma loucura. Então você quer ler tudo, você quer saber tudo, você quer compartilhar tudo com todo mundo, não é? E aí você quer debater, quer conversar, e aí não tem muito filtro. Aí você quer falar com a mãe, quer falar com o pai, e aí ficam naquela. Eu acho que a família, ela fica... Nossa, será que essa criança, porque você está falando de adolescente, vai ficar bitolado nisso, vai ficar um fanático, né? Então, às vezes, esse direcionamento... ou o pai e a mãe podar em alguns níveis, porque primeiro eles querem o nosso bem, segundo eles acham que há uma busca excessiva, né? Às vezes a gente é assim, você foi assim, você tinha esse excesso de necessidade de compartilhar, de dialogar, ou não, era mais interno? De compartilhar não, sabe que não, era uma coisa que eu buscava muito no silêncio, sabe? Eu sempre levei o silêncio como um grande mestre no caminho. E para mim o compartilhar, eu compartilhava certas passagens, assim, tipo, o Platão, né, que é um exemplo mais geral, assim, que é mais aceito. Tipo, o Platão falou isso aqui no livro, o que você acha? E aí jogava na mesa. Sócrates falou aquilo. Tipo assim, jogava na mesa, assim, na conversa, sabe? Então, tanto isso com família quanto com amigos, né? Nunca impus nada assim, não, isso aqui é mentira e aquilo lá é verdade, sabe? Eu acho que, lógico, geralmente quem tá começando tende a entrar num nível fanático da coisa. É isso, inclusive, explicado por lei hermética, né? Polaridade. Isso. Se a pessoa tá muito num polo, ela vai, tipo, muito no polo dogmático. Ela acredita fielmente, sem questionar, em determinada visão de mundo. Ok, ela se questionou, ela vai para o outro polo. Aí o pêndulo de crença dela vai para o fanatismo absoluto do outro lado, né? Então ela vai julgar, às vezes, tudo aquilo que ela... Ou vira cético. Ou vira cético. Acontece muito, né? O erro que eu digo assim, o erro do jovem místico é começar a ler Nietzsche. O erro do jovem místico é querer fazer vídeo pro TikTok. Também. Querer ensinar aquilo que nem ele sabe, cara, né? E eu digo isso brincando, lógico, assim, porque Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão
que ele traz um conceito de niilismo, né? Então é tipo assim, nada tem propósito, a vida não existe virtudes e coisa e tal, sabe? E aí é uma desconstrução muito grande da pessoa. Sim. E eu vejo muito, pelo menos dentro do meu círculo de pessoas que eu me lembro, assim, o pessoal começou a ler Nietzsche, não sei o quê, e daí entrou naquela vibe niilista, e eu vejo na internet também muita gente entrando numa vibe niilista, cética, numa vibe assim, não, Deus está morto, uma paranoia, não existe né? bem e mal, não existe nada, não existe virtude, não existe, sabe? Tipo assim, Não existe vida daqui a pouco, não né? existe, né? Não existe vida. E aí acaba desconstruindo muito e não construindo nada. Então eu acho que esse é um dos grandes erros assim que o pessoal geralmente comete. Você falou que começou com o Caibalion, né? Que foi Sim. o primeiro livro que apareceu aí na sua vida. E, obviamente, ele te despertou para o hermetismo, porque ele é, obviamente, uma obra adaptada para a nossa vida moderna, que traz princípios herméticos. Não é o hermetismo no sentido raiz, né? Mas talvez tenha sido o despertar de muitas pessoas para o hermetismo. Foi o seu também? Foi, com certeza foi. Eu digo que o Caibalion, ele é o vestibular, né, do esoterismo, assim, porque Passou? tem muita gente que entra em várias vias herméticas enfim, de ciências ocultas, num termo geral da coisa, por meio do Caibalion, porque ele foi um livro muito popular, ele é uma... Ainda é, né? Ele ainda é, e ele é um livro muito misterioso, quem que escreveu, né, de onde é que vem, como é que a pessoa chegou nesse 7, por que 7, por que não é 8, por que Aí não é sai a obra de 6? 100 anos, desconstroem toda a ilusão da gente. Então, né? Sai lá, tudo... Né? Mas há controvérsias. Vamos deixar no ar que é agora... Há controvérsias. Ainda há controvérsias. Inclusive, tem outros livros do mesmo autor, né, que vão trazer certos axiomas que também são muito parecidos e complementares ao Caibalion, que vale a pena o pessoal também estudar sem pré-julgamentos e sem também acreditar que aquilo é um recebimento direto de Hermes Trismegistus para a humanidade, foi escrito há 5.000 anos atrás no Egito. Mas não deixa de ser. Não, Se você pensar, não deixa de ser. Quem é Hermes, né? Trismegisto, quem é essa figura? É a própria fonte do conhecimento, do saber. Esse livro veio disso. Sim, de fato, de fato. Então, eu acho que a gente tem que interpretar, às vezes, a coisa de um nível simbólico mesmo, não é? Sim. Tem gente que interpreta não tanto. Mas eu digo isso justamente por causa desse ponto, assim, histórico mesmo, né? Porque eu já vi muita gente comentando sobre o Caibalion nesse nível, assim, não... O Caibalion vem do Egito. Tipo, ele foi escrito no Egito, mas na verdade ele é a adaptação moderna de algo que sim, existia lá antigamente. Os axiomas, toda a ideia, né, hermética era aquilo. Tanto que a gente comprova vendo o Corpus Hermeticum, que realmente veio, né, dessa tradição alexandrina e tudo mais. Então a gente entende que uma coisa deriva da outra e com certeza, né, a fonte primordial ali... Foi acessada. Foi acessada pelo William, né? E aí, nesse despertar do hermetismo, você entra nesse hermetismo e você descobre... Fala para o pessoal, para quem está nos assistindo, o que é o hermetismo? Que é uma confusão. Sim. Não é? Porque é uma tradição que bebeu de tantas fontes, de tantas coisas. Quando a gente fala o que é hermetismo, fica difícil de você conseguir, talvez em até um livro inteiro, explicar exatamente o que seja. Mas em linhas gerais, o que é e por que isso te chamou tanta atenção na época? Olha, o hermetismo, em primeiro lugar, não é uma religião. Isso. Então isso já é um ponto a ser considerado. O hermetismo está mais para uma filosofia, e ele está mais para uma filosofia natural. Então, algo que é natural, ele já evoca um senso evolutivo muito mais coeso com o ser humano. Então, no meu ponto de vista, a filosofia que bebe da fonte da natureza, ela vai nos trazer justamente esse ponto de conexão entre céus e terra, num sentido bem, assim, limpo, bem claro da coisa, né? Então, o que o hermetismo vai nos trazer?
conexão direta, sem entidades fazendo intermédio, sem antropomorfizar as coisas, sem questões anímicas também. É realmente assim, lógico, vai ter lá no hermetismo clássico o Hermes Trismegistus, o Asclepios, né, Nous como a consciência que vem a Hermes e várias outras figuras que compõem ali, mas a gente entende que é nessa mesma estrutura de narração que nem o Platão e os seus vários e vários diálogos, que vai ter um diálogo assim, nessa estrutura de texto. Entre discípulo e mestre. Entre discípulo e mestre, e a gente entende que o Nous, naquele personagem, representa a inteligência superior, Universal. que o Hermes representa o pontífice entre os céus e a terra, que pode ser acessado, vamos dizer, por todos nós. Então todos nós, sim, podemos acessar essa consciência maior, e aquilo começa a constituir, então, um arcabouço filosófico que hoje em dia é a base de pensamento da tradição ocidental, moderna principalmente, de esoterismo, Sim. né? E permeou tudo, né? Você falou que não é uma religião, mas o hermetismo permeou diversas religiões de mistérios, né? Se você observar as mais, né, que foram se desenvolvendo, você vai ver que ali os princípios herméticos estão ali, estão ao redor. Então, não tem uma religião hermética, mas existem religiões que não sei se fundamentaram, mas foram influenciadas pelo hermetismo. É que a visão filosófica é uma visão que a gente diz assim, a visão neoplatônica, né? Então, a visão, por exemplo, dos clássicos cristãos, né? A gente vai pegar os sábios da igreja cristã tradicional do século I até o século III, IV, assim, mais ou menos, eles vão se fundamentar muito nessa visão que hoje em dia é o neoplatonismo, mas que também existe dentro dessa ideia hermética de ver o mundo, né? Ver a realidade. Inclusive, um fato curioso é que o hermetismo era aceito pela religião cristã, principalmente, até o século III. E existia como se Hermes fosse um profeta que estava anunciando a chegada do Cristo. Depois que eles viram que, opa, alguma coisa aí que não... tem alguma coisa aqui que pode dar confusão. Melhor tirar dos escritos, melhor tirar das escrituras e deixar ali. Mas isso se comprova hoje, em tempos modernos, quando a gente descobriu a biblioteca de Nag Hammadi, que é um fato arqueológico muito importante para toda a humanidade, para todas as religiões, e que, vamos dizer, redefine o conceito, né, tanto gnóstico quanto hermético, porque Nag Hammadi foi descoberto mais ou menos depois que a Segunda Guerra, né, a Segunda G, melhor não falar aqui esses nomes, né, mas a Segunda G terminou. Mundial. O negócio mundial terminou, e em mais ou menos 1945 a 1948, eles descobriram em cavernas do Mar Morto esses vasos selados dos tempos bíblicos que continham evangelhos, e junto com os evangelhos continham textos herméticos. Então, olha que curioso isso, né? Conviveram. Né? E o mesmo sábio que pegou os textos o apócrifo, o evangelho apócrifo de Tomé, de Judas, é muito controverso, Maria Madalena, todas essas coisas assim, juntou com os evangelhos de Hermes Trismegistus, que estavam lá junto, no mesmo lugar, sabe, comungando no mesmo pote hermético, literalmente. Talvez fossem considerados textos sagrados a serem analisados juntos com os outros também. Exato, né? Porque fazia parte de um corpo de conhecimentos único, sabe? Então eu vejo que assim, ó, essas descobertas que a gente está acessando hoje, né, que a gente teve a permissão divina de descobrir nesses momentos muito cruciais da humanidade. Literalmente divina, né, gente? Porque a história como esses escritos foram encontrados é muito doida. Muito doida. De repente o pastor tá lá andando, joga uma pedra e pá, o negócio quebra, opa, né? É muito doido. Muito doido. E naquela data exata, quando terminou o conflito, beleza, vamos revelar aqui esses conhecimentos então para vocês, né? E aí a gente entende que, então, a filosofia hermética, ela não pertence a nenhuma religião, mas permeia, e inclusive não só pelos cristãos, como também pelos judeus e também pelos muçulmanos, né? Então a gente vai ter dentro do mundo árabe uma tradição hermética riquíssima, textos fundamentais como a Tábua de Esmeralda e o próprio Corpus Hermético, que são a base do hermetismo, foram descobertos na Arábia, né? Isso no século IX mais ou menos, porque quando Alexandria foi dominada,
os sacerdotes foram para a Arábia. E quando eles foram para a Arábia, eles ficaram lá séculos desenvolvendo, e os sufis, né, o sufismo, ele se desenvolve dentro de uma mesma ideia hermética, só que dentro, lógico, da cosmovisão da cultura árabe ali, né, daquele mundo árabe, mas a gente tem textos riquíssimos. Que resulta no que é hoje mesmo. o misticismo muçulmano, né? Exato. Entre os sufistas. A gente tem algumas pessoas aqui, Yuri, que estão já se comunicando conosco. Opa. Então, olha só. O Henrique Santos está falando boa tarde, Claudinei e Yuri. A Kelly, boa tarde. O Enildo, boa tarde, Claudinei, a todos. Geraldo, boa tarde. O Henrique, ele está falando, Yuri e Claudinei, vocês já tiveram dúvidas e já chegaram a duvidar em algum momento da espiritualidade, de chegar e querer parar pela busca? Aí tem outras pessoas falando, amo os dois, muito lindo ver esse encontro. A Isis está falando aqui. A Carla Batistella está falando boa tarde, Yuri Clau. A Kit falando boa tarde, tem bastante gente conectada com a gente aqui. Você já teve essa dúvida? Eu quero responder essa porque, para mim, a dúvida de será que é verdade ou não a espiritualidade, ou os processos que eu estou passando, ela é fundamental. A gente tem que ter a dúvida. Se a gente não tiver a dúvida, tem alguma coisa errada. Então, para mim, a questão da dúvida não é uma dicotomia de pensamento de tipo, então, né, será que é, será que não é? E a pessoa fica empacada naquilo. Não, é a dúvida, mas mesmo com a dúvida, a gente continua, sabe? Tipo assim, tem dúvida? Lógico que tem. A gente tem dúvida em tudo na nossa vida. Num relacionamento, em uma amizade, num negócio. A gente tem dúvida em tudo. Faz parte. Faz parte da vida. Então, na espiritualidade, a gente também tem dúvidas. Isso faz parte das provações da nossa vida. E isso faz parte do amadurecimento também da nossa própria fé. Dentro desse contexto até cabalístico, né? Fé como emuná. Porque emuná não é a fé cega. É a fé embasada no saber. Então, quando a gente entende que a sabedoria deve nortear a nossa busca, a gente não fica alienado a tipo assim, não, mesmo que eu tenha dúvida, eu vou acreditar porque aquela visão de mundo me pede para acreditar, mas também não no outro polo oposto, né? Eu não tenho fé em nada, mas eu vou ficar aqui no materialismo cognitivo e é só isso que interessa, sabe? É a gente tentar seguir nessa fé embasada na sabedoria, porque é essa fé realmente de saber que vai nos dar a potência para continuar. Eu vi um filme que você já deve ter visto também, que é Alexandria, que conta a história de Pátia. E uma das cenas mais icônicas para mim é o momento em que ela tá no navio contemplando as estrelas, e aí o cara que tá com ela pergunta exatamente sobre a questão da dúvida, né? Por que tantas dúvidas e tal? Por que ela questiona todas as coisas? E que ela vira assim pro cara e fala assim, eu só posso acreditar naquilo que eu questiono, né? Verdade. Isso caiu como uma rajada, um filme, gente, pra você ver que a gente, né, pode ter epifanias em diferentes momentos, diferentes coisas. Caiu como uma rajada na minha cabeça, porque a gente é habituado, a gente vive numa sociedade judaico-cristã, dogmática, ortodoxa, em que você questionar o divino é um pecado. Então você não pode questionar. Você não pode questionar Deus. Você não pode questionar os textos bíblicos. Você não pode questionar nada. Não é? O dogma é esse. Você tem que aceitar. É dessa forma porque é a palavra de Deus. É assim porque este é o mandamento. Não é? Então não há lugar para o questionamento. E a gente leva isso com a gente. Está no nosso DNA. Eu acho que está impregnado na gente. A gente leva isso com a gente para as outras espiritualidades por onde a gente vai passando. E aí você fica com aquele sentimento que você não pode questionar. Você não pode questionar o Deus, a deusa, o divino, porque é pecado, né? E aí, algumas vezes, eu também eu passei, né, por essa sensação de que não posso questionar, porque isso é um pecado. Como é que eu vou questionar alguma coisa que é muito maior, muito superior do que eu mesmo, né? E aí essa passagem, claro que foi uma coisa que o roteirista colocou, obviamente. Mas, não sei, né? Se a gente está falando desse acessar, ele conseguiu acessar a consciência de Pátia em algum sentido. Inclusive, para pagãos, hoje Pátia é considerada como se fosse uma deusa, foi deificada para muitos pagãos, né? É cultuada como uma deusa. Ela e diversas outras heroínas. E ela é uma heroína, com certeza, do paganismo. E aí, isso me despertou, tipo,
eu só posso acreditar naquilo que eu questiono. Se você não questiona, você não tem como chegar à certeza, né? Isso ressoa em mim até hoje. Sim. Muito doido. E aqui tu tocou também num ponto muito crucial, né? Porque quando a gente acredita por acreditar, tem até um nome para isso, né? É um argumento tautológico. Porque o que é um argumento tautológico? Ele se autoexplica por ele mesmo. Ou seja, é verdade porque está na Bíblia, a Bíblia é a verdade suprema porque é a palavra de Deus e é isso. Então isso é tautológico. Quando a gente entende que talvez aquilo não seja daquele jeito, porque talvez foi um conjunto de seres humanos que juntou aqueles textos para formar o que hoje a gente considera como o cânon, né? E com vários contextos políticos da época, né? Lógico, é tudo jogo de poder, é tudo um jogo de interesses e da época e tudo mais, mas que assim, não é culpa da pessoa que tá envolvida ali, que caiu, né? Tá alienada naquilo. Que caiu, naquilo assim, não é culpa da pessoa, sabe? Não é culpa de, às vezes, alguém que tá assistindo aqui e vê aquilo como a verdade suprema, tá tudo certo, sabe? Desde que você se questione por que é a verdade suprema, então. Por que aquilo é a palavra de Deus e por que determinados comportamentos são aceitos só porque estão ali e não são aceitos em outros tipos de textos, né? Então, eu acho que precisa ter um nível um pouco mais crítico e isso, inclusive, para mim, foi uma coisa que me moveu e hoje em dia eu estou numa pesquisa cabalística, revelando aqui em primeiríssima mão para vocês, uma pesquisa cabalística muito profunda que foi sim inspirada, né? Foi inspirada por essa busca pela sabedoria maior, por forças maiores, a olhar para além do véu do dogma esotérico. Porque o esoterismo também criou um dogma. Então, hoje em dia, eu estou pesquisando mais profundamente do que aquele dogma instaurado para desvendar algumas questões que são meio controversas dentro da Kabbalah. Sabe? Dentro do estudo da Kabbalah hermética em si, né? Então, olhando para as fontes tradicionais judaicas e olhando para as fontes tradicionais herméticas para tentar chegar nesse ponto em comum dentro da pesquisa. Essa intersecção, né? Exato, essa intersecção. A gente tem mais uma pergunta aqui, Yuri. A Isa está falando assim: amo estudar o ocultismo e o esoterismo, mas às vezes me sinto perdida com tanta informação. Por onde começar? Olha, a gente se sentir perdido com muita informação também é algo normal dentro dessa busca, porque tem muitas vertentes, tem muitos livros, tem muitas formas de se chegar nesse mesmo local que é o divino, a consciência e tudo mais. Então eu diria que assim, em primeira mão é bom conhecer um pouquinho de tudo, para tu abrir os horizontes. Quando você conhece o 360 graus que tem em ti, aí você escolhe uma direção e vai. E vai até o fim. Sabe? Até onde você acha que tem que ir, vai mais um pouquinho depois. Aí você, sabe, vê se vale a pena continuar ou não. Então, eu digo que assim, a gente precisa ter uma mentalidade um pouco mais científica, mas também um pouco mais de fé. Assim, tipo, não, gostei do xamanismo, vai. Gostei do xamanismo. Então tá. Vou ir um pouco mais profundamente nesse caminho, sabe? Daí vai lá, participa de uma experiência xamânica, tá, gostei. Quem que são os personagens aqui que podem me trazer um conhecimento um pouco maior, sábios, né, do passado, que podem me conceber um conhecimento melhor. Aí você vai ver lá, tem nas tribos norte-americanas várias culturas que podem nortear um pouco melhor essa busca do xamanismo. Nas culturas aqui da Amazônia tem outras que podem nortear. As culturas andinas também, né, incas e tudo mais, astecas e mais para cima ali no México, né, maias e astecas, também podem dar um norte dentro dessa visão. Então você vai pegar um círculo de conhecimento e vai dar uma estudada geral. Gostei aqui das tribos incas, né, gostei da cultura inca, beleza. Afunila, vai na cultura inca então. Se puder, vai lá para Machu Picchu, vai para o Peru, conhece, pisa lá, sabe? E faz uma imersão realmente para conhecer aquilo lá profundamente, as raízes culturais daquilo. Ok, conheceu tal, quero seguir, me encontrei aqui no meu lugar, aí vai, segue, né, numa prática coesa. Não gostei, não se prende também e experimenta outro local. Porque às vezes
E geralmente, eu acho que isso acontece, não é em uma única vertente que a gente se encontra tudo, a plenitude absoluta e, nossa, agora sim. Agora eu tenho paz, eu tenho felicidade, prosperidade, saúde, abundância, tudo. Tá tudo aqui. Agora tá tudo aqui, ó. Nossa, que maravilha. Não é assim, sabe? Então a gente precisa olhar para o espectro maior da coisa e ser meio que polímata nessa ideia, né? De tipo assim, eu sei um pouco disso, um pouco daquilo lá, como os antigos, né? Os filósofos antigos não eram só filósofo, o cara era matemático, geômetra, ele sabia, sabe, milhões de coisas diferentes. Astrólogo, exato. Tudo. Então a gente precisa restaurar um pouco mais dessa postura. A postura do verdadeiro iniciado, que é uma postura polímata, é uma postura de nós conseguirmos olhar para o grande horizonte de todas as tradições e pegar pequenos pontos que vão servir para nós. Porque eu acredito muito naquela máxima, aonde há uma vontade, há um caminho. Então, todos nós temos uma vontade diferente, todos nós temos uma missão diferente na nossa vida, e é por meio da nossa missão que a nosso propósito de vida, enfim, que a gente consegue realmente viver nessa plenitude e não é seguindo a missão de outra pessoa. Então, como é que eu encontro a minha missão? Como é que eu encontro o meu propósito? É olhando para esse horizonte, olhando para aquilo que as pessoas já fizeram, os sábios e sábias das gerações, né? Porque a gente não pode querer também reinventar a roda, né? É muito mais fácil, na verdade, olhar para quem já inventou. Usar a roda que já existe. Exato, é muito mais fácil, muito mais fácil. Então, olhar para esse conhecimento, esse arcabouço de conhecimento que já existe em algum lugar. Gostei, vou pegar isso aqui, adaptar um pouquinho para minha realidade e vou ver se aquilo lá realmente é real, sabe? Porque a gente tem que trabalhar com o real, pé no chão, pesa aqui, cabeça lá em cima, mas tem que ter a firmeza aqui, né, na terra, senão não pode perder, né? Também vira um negócio assim... E perde o sentido. Perde o sentido. Porque na realidade é você estabelecer uma conexão com algo superior para você fazer uso dela aqui. Não é? Sim. Então não adianta você só ficar lá, né, no mundo superior e achando que tudo é espiritual, e aí, né? Tem que trazer e aplicar isso aqui, né? Tem um senso prático. Você falou uma coisa interessante, que a gente tem que se valer da ciência, mas a gente tem que ter um pouco de fé também. Sim. Hoje o que a gente percebe nas tradições de mistérios e nas religiões também, houve uma psicologização de tudo isso. Tudo é arquétipo, sim, tudo, né? Você acha que essa psicologização, ela atrapalhou no processo da experiência espiritual genuína? Olha, eu acho que até certo ponto é psicológico mesmo. Tá? Até certo ponto existe uma questão psíquica que acontece muita coisa naquele campo. E eu até brinco, né? Porque tem muito hoje de tipo, eu recebi aqui dos arcturianos, do mestre não sei o que, blá blá blá, e a pessoa recebeu aquilo lá e às vezes é uma projeção psíquica que ela tá projetando, ela tem uma ressonância com aquela força específica, e aí, vamos dizer assim, psicologicamente ela recria aquilo num estado mental, nossa, o mestre ascensionado me falou tal coisa. Tem um pouco disso, né? Mas eu também acredito na verdadeira experiência espiritual, onde a gente, sim, entra em contato com as consciências que estão no cosmos. E aí entra um princípio hermético, né? Tudo que está dentro é como que está fora, tudo que está embaixo é como que está em cima. Então, se existe aqui, né? Se existe aqui, existe também no cosmos. Tô demente. Né? Exato. Então, assim, um princípio básico você tem que trabalhar primeiro dentro da tua psique, né, um ritual básico. Se a gente for, vamos invocar aqui um arcanjo, né? Como é que eu vou invocar um arcanjo? Eu começo já fazendo a invocação do arcanjo? Não. Você precisa estudar, entender o simbolismo, criar o arcabouço mental, o arcabouço psíquico. Para quê? Para que
a sua própria psique comece a afinar naquele tipo de vibração. Você sintonize, né? Tô sintonizando na rádio Micael aqui, ó. Tô sintonizando, tá. Cheguei numa ideia de Micael aqui constituída na minha psique, dentro do meu conjunto cognitivo, dentro da minha estrutura aqui. E, ok, como é que eu vou dar o próximo passo? Passo emocional. Ao meu ver, é mais ou menos por aí que acontece. Então, eu elaboro um ritual para chamar o Micael. Pode ser um simples ritual. Pego ali o meu copinho da água, boto aqui. Pego uma pedrinha né, de Micael, coloco aqui. Pego uma velinha azul, coloco aqui. Beleza. O princípio da correspondência. Exato. Do hermetismo. Correspondência. Cores, elementos, entende? Então, ok, coloquei aqui, fiz o meu altarzinho e tal. Às vezes a pessoa até põe lá a imagenzinha, né, do Micael, aquela clássica de São Miguel cristã, né? Ok, fez ali o altar de correspondência de psicomagia da coisa. Mas será que o poder espiritual tá ali? E essa é uma questão crucial. Será que o poder espiritual está naquele altar? Ou será que aqueles símbolos que estão ali vão evocar um estado de consciência para que você acesse essa força? Então, aí que entra esse ponto que eu acho que sai daí da psicurgia e entra nessa ideia espiritual genuína, né? Porque daí você, quando entra na experiência espiritual genuína, você nem tá mais vendo o altar. O altar só tá ali como um ponto de ancoragem, caso você abra o olho, opa, tá. Tá aqui. Tá aqui, vou voltar aqui pra minha concentração, pra minha conexão. É mais importante do que o altar. Exato, e aí não só meditativo, mas também ativo, né? Você tá lá fazendo um processo e tal, ritualístico, para entrar numa conexão específica com uma força, usando o exemplo aqui, Micael, né? Que é uma força mais comum, daí a pessoa faz a oração, e faz 21 dias de oração, e faz não sei o quê, sabe? Então, todas essas ferramentas ritualísticas, ao meu ponto de vista, elas servem como psicomagia, para que a gente tenha capacidade de chegar na vibração, na nossa consciência, para chegar na vibração daí do cosmos. Uhum. É como se a gente precisasse internamente chegar naquele ponto, para daí externamente a gente conseguir ancorar aquela vibração, aquela consciência cósmica maior. Muito bom. Eu acho, né, dentro da minha experiência religiosa, que essa psicologização, ela amputou um pouco a fé, né? Sim. Fez com que as pessoas perdessem um pouco a fé. E, claro, como você falou, obviamente, existe uma parte que é psicológica, mas tem uma parte a partir de um determinado ponto que não é mais. E que não tem jeito de você ter uma explicação a não ser pela fé. Sim. Não é? E acho que tem que ser esse é o propósito da espiritualidade, não é? Que é dar explicações aonde a ciência não consegue dar, não é? Porque a ciência também é limitada. A gente tem seus dogmas. Tem os seus dogmas, tá ali numa caixinha, não é? E a gente tem hoje a mania de que precisa que a experiência espiritual, ela precisa ser validada pela ciência. Método cartesiano. Método cartesiano, mas que ciência? Porque tem várias ciências, não é? Então essa é um tipo de ciência, mas existem outras ciências. Então assim, se essa não explica, existem outros processos científicos que podem explicar dentro de uma metodologia, né? Então, aí o outro vai invalidar só porque ele não conseguiu ainda chegar naqueles parâmetros. Eu falo, pessoal, que imagina, sei lá, 200 anos, 300, 400, 500 anos, vamos até mais atrás. Você falar do átomo ou qualquer coisa assim, era uma loucura. Até da bactéria. Da bactéria. Era uma loucura. Você tem que lavar a mão depois Isso, que você... que aí tem bicho, né? Era uma loucura. Aí até que teve alguém que foi lá e desenvolveu um aparelho que possibilitou, né? Medir o átomo, observar a bactéria, o vírus. Então, quer dizer, antes disso, que não existiam esses aparelhos, quer dizer, não existiam essas bactérias, esses vírus, esses átomos existiam, só não existiam aparelhos capazes ainda de medir. Então o que eu falo sempre é, se você tem uma experiência espiritual e a ciência invalida, não é que ela é inválida, talvez a ciência ainda não tenha descoberto aparelhos para medir. Sim. Né? Sim. Daqui a alguns anos, o que é fé vai ser ciência, né? Aliás, a ciência fez tudo, fez isso com tudo, não é? O que ela conseguiu absorver, ela absorveu. Então, a química, né, a alquimia, a gente tem a relação entre a química e a alquimia,
o que ela conseguiu colocar naquela caixinha, ela pegou e chamou de química, Sim. né? Antigamente não tinha astronomia, só tinha astrologia. O que ela conseguiu colocar naquela caixinha, ela chamou de astronomia. Então ela pega, ela se apropria, né? De saberes que são saberes que no passado estavam interligados com saberes espirituais, não eram separados, né? E eu acho que aí tu tocou num ponto também muito importante, que para mim é um elo um pouco mais, vamos dizer assim, que não depende só da crença e só da ciência, que é a astrologia, né? Porque a astrologia, se a gente for parar para olhar, é muito doido esse negócio, né? Tem uns planetas aqui girando nos conjuntos de estrela e eles influenciam na nossa vida, então, e isso é estudado por muitas culturas ao redor do mundo e por muitos milhares de anos, e a gente ainda não chegou lá com a ciência da astronomia e tudo mais, a quântica em si, mas se a gente for olhar para a astrologia como esse elo, né, entre a crença espiritual e a ideia científica cartesiana, a gente pode entender que a ciência aqui se aplica pela validação daquilo que acontece em determinados movimentos astrológicos ao longo de um período de tempo. Isso. Ok, toda vez que tem a lua tal, não sei o que tal, acontece tal coisa. Ela é comparativa, né? É comparativa. Isso. Então, assim, a gente tem um exemplo geral, a gente tem um exemplo de nível de comportamento, isso. A gente tem um grande espectro. Os padrões se repetem. De muitos e muitos padrões que se repetem em momentos astrológicos específicos. E isso, para mim, é ciência. Para mim também. Isso, para mim, é ciência. Então, se a gente olhar para esse aspecto, lógico, os astros inclinam, mas não determinam. Eu acho que essa é uma frase essencial para a pessoa olhar para a astrologia, mas a gente também pode entender que esses movimentos astrológicos norteiam, sim, a nossa consciência, e isso várias culturas vão afirmar, né? Então, se a gente for olhar a evolução da ciência, da alquimia, você falou antes, né? Vem Isaac Newton, que estudou pra caramba a alquimia. A alegoria da maçã que cai na cabeça dele é cabalística, né, gente? Ele tava sentado na base da árvore da vida, cai a maçã da sabedoria ali, do conhecimento, né? Bate na cabeça dele, eureka ali, né? Eureka do Einstein. Mas um novo Gênesis. Criou a física moderna. Então, Newton, vamos dizer assim, cria a física moderna, depois vem o Einstein, né, que vai superar o Newton em algumas coisas, então desvalida a teoria newtoniana, depois vem outros físicos modernos que estão começando a questionar o Einstein. Hoje em dia a gente tem um físico moderno muito respeitado, que é o Nassim Haramein, que é assim, uma excelência na física moderna, é uma sumidade, e ele é vivo hoje em dia, e ele está descobrindo que a equação, né, da gravitação do Einstein tem algumas falhas, tem algumas pontas soltas. Tipo assim, não é que ela tem erro, mas assim, ela não está completa. Tem variáveis que não foram incluídas. Tem gaps, né? Tem gaps. Então, assim, hoje nós estamos questionando isso. Daqui a 5 anos, escreve isso que eu estou te falando, daqui 5, 10 anos, a gente vai ter tecnologia gravitacional. E isso vai mudar a compreensão de tudo, Tudo. Daí, pode ser então que os egípcios... Aí o que era ciência deixa de ser? Pode ser que os egípcios, então, eles não tinham a tecnologia eletromagnética, mas eles tinham a tecnologia gravitacional. Isso. Pode ser que as pirâmides... então tá. Então as pirâmides foram construídas com tecnologia gravitacional, ou foram construídas com tecnologia de frequências sonoras, com levitação acústica. Então, a gente hoje está chegando em um ponto que parece que os antigos já sabiam, sabe? Eles já tinham essa noção, e talvez a tecnologia deles sejam diferentes. Podem ser tecnologias biológicas, podem ser tecnologias que envolvam mais consciência e menos eletromagnetismo, por exemplo, né? Então a gente vai ter esses movimentos assim que variam, né? E é muito interessante o que você falou, né? Que as teorias, elas se sobrepõem, não é? Então, quer dizer, o que é científico para uma determinada época deixa de ser científico para outra. Então, e aí todo mundo fica se preocupando se o que elas acreditam, se o que elas estão fazendo está enquadrado dentro da ciência. Exato. Não é? Se as próprias teorias se sobrepõem, o que era uma teoria extremamente aceita há 200 anos, hoje é considerado uma bobagem, não é? Então a gente também precisa pensar, né? Nesse sentido, se a gente não se coloca nessa caixinha à toa.
A gente tem mais gente aqui, Yuri. É muita pergunta, gente, aqui, ó. Podem mandar. Olha só. A Cris Genebra está falando que ela veio do cristianismo. Eu vim do cristianismo. Minha família toda é evangélica. Estou estudando bruxaria natural. Aliás, quero muito os livros do Clau. Obrigado. A Isis falando em textos bíblicos, estou começando a estudar hebraico para entender a Bíblia sem a tradução portuguesa. Ótimo. Porque há muita interpretação. Ixi, tem milhares, né? Eu quero comentar sobre isso daí. Porque aí a gente tem um ponto de uma postura de buscador da verdade, de buscadora da verdade, que é, ok, eu me familiarizo com a linguagem bíblica, eu gosto da Bíblia, mas eu quero buscar a verdadeira Bíblia. Então, sem as traduções e as interpretações ali manipuladas, né, que existem dentro das traduções, que a gente sabe que tem mais de 2.000 erros dentro das traduções de King James para frente, né? Então, ok, como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar no hebraico original. Porque o hebraico original, se a gente for olhar o Antigo Testamento, que é todo em hebraico, ele vai ter uma matriz matemática. Então, assim, para começar, a letra hebraica é um número. Então, a Aleph é o A, mas também é o 1, né? O Beit é o B, mas também é o 2. Então, é um cálculo. Então, toda vez que o copista copiava lá 3.000 anos atrás o escrito, ele copiava, somava o quanto que dava na linha, ok, a mensagem era coerente, deu o número certo com o original, vamos lá, sabe? E ainda, então o padrão hebraico, ele se perpetua muito mais precisamente desde a tradição do que o atual, vamos dizer assim, traduzido e retraduzido, porque assim, tem os nomes divinos, tem as questões de gemátria, que é essa parte de matemática, né, das letras e números hebraicos, tem o notaricon, que é a permutação, tem várias práticas cabalísticas que você consegue fazer só no hebraico. Então, é um estudo árduo? É um estudo árduo, não vou dizer que não é, porque é uma linguagem completamente diferente da nossa, ela não tem vogais, sabe, é um pouco mais difícil. Lê de trás para frente, lê da direita para esquerda, né? Mas assim, é algo que se a pessoa realmente assume a postura de buscador e buscadora da verdade, esse o caminho, sabe? É isso que a gente preza dentro do hermetismo, dentro dessa visão de, beleza, eu me enquadro nisso, eu gosto disso, eu vou aprofundar, então eu vou ver na matriz, na fonte, o que eles estavam falando, que eu tenho certeza que vai ser muito mais proveitoso. E se torna uma meditação também. Com certeza. Não é? Com certeza. Você ali estudando um texto numa outra língua, é um momento meditativo. E que com certeza é epifânico. Com certeza. Né? Com certeza. Ó, o Moisés Barros está falando, muito legal a live, parabéns aos dois. O Henrique Santos, ele com tantas informações e muitas redes, crenças e religiões hoje em dia, eu sinto que as pessoas estão de fato buscando mais a espiritualidade, porém não praticando ela por muitas dúvidas. Cris Genebra tá amando muito o papo. O Henrique também falando... Isso mesmo que eu penso, já não sei mais qual parte você pensa, Henrique, a gente já foi pra frente, né? Às vezes as pessoas não vivem de fato a fé. Vejo que hoje a prática da espiritualidade está muito mais de status do que de fé. Bruna Braz, muito forte essa parte do questionamento. Peças que se encaixam muito em quem busca conhecimentos. Carlos, boa tarde para você também. Carlos Henrique... Yuri, hoje é o dia do gaúcho, ele tá falando. É verdade, 20 de setembro. Um abraço para esse povo forte, guerreiro, que sabe superar as dificuldades com resiliência e cabeça erguida. Parabéns aí para todos os gaúchos. Parabéns, Yuri. Parabéns para minha mãe também, que é gaúcha, tá lá em casa, né? A Bruna tá falando assim, eu também me sinto perdida por conta de tanta informação, mas eu sinto que em várias coisas que eu aprendo, parece que eu já sabia dentro de mim, que se encaixa num quebra-cabeça, se conecta com outras e aí cortou. É muito comum isso, não é? E eu acho que esse é uma pista de que a pessoa está no caminho certo, né? Porque como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Eu sei que eu estou no caminho certo quando aquilo ressoa com um sentimento interno. Né? Então, a gente pensa com a cabeça, mas a gente sente com o nosso coração e o termômetro está aqui. Então, ok, eu li um livro, eu vi um curso, eu participei de um evento, de uma palestra, alguma coisa assim.
Ah, mas meio que eu já sabia aquilo, inconscientemente. Só que aquilo ressoa com o coração. Então tá. Então essa é a verdade que serve para o teu caminho. Para mim essa é uma das grandes balizas, né, o termômetro para que a gente saiba, ok, é por aqui, não é por ali, né? Talvez isso aqui sirva, talvez aquilo lá não sirva. Como dentro é fora. É, exatamente. Yuri, e a Cabala no meio de tudo isso, de toda essa história, né? Acredito que você chegou a Cabala, porque é impossível ler tudo isso e todos esses conhecimentos e não chegar na Cabala de alguma maneira, né? Mas como ela tem sido incorporada na sua vida e que diferença ela fez na sua vida? Perfeito. Para mim, a Kabbalah, ela funciona como uma chave hermenêutica de todas essas questões que às vezes são confusas. Então, enquanto o hermetismo, para mim, são as lentes de contato para eu ver a realidade, né, com essas leis herméticas, esses princípios, essas ideias, né, do que buscar de virtudes, etc. e tal, eu vejo que a Kabbalah é a estrutura. Então, quando a gente sabe, por exemplo, a árvore da vida, certas expressões de nomes hebraicos para determinadas funções, que para mim é uma das questões cabalísticas mais fortes também, é sobre os anjos, as hierarquias angelicais, os nomes hebraicos, é sobre a estrutura cabalística, nem tanto sobre o estudo da Torá religioso e tal, mas sim a estrutura que aquilo provoca em si, né? Que aquilo que emerge daquilo. Para mim, isso dá amarra, sabe, todos os conteúdos, e foi muito importante para minha vida porque me trouxe clareza, me trouxe um direcionamento, sabe? Então, independente do caminho que eu estou buscando, eu estou lendo Al-Ghazali, que é um alquimista sufi lá da Arábia, né? Pô, se encaixa na Kabbalah, sabe? Eu tô lendo o Tao Te Ching do Lao Tzu, né? Se encaixa na Kabbalah. Porque é uma linguagem universal, e quando a gente tem uma chave hermenêutica, não só a Kabbalah, mas qualquer outra chave hermenêutica que contempla uma estrutura do nosso embasamento filosófico, a gente consegue sim ter um caminho coeso, sabe? Então, para mim, a Kabbalah é essa chave, é esta estrutura. Quem quer começar a estudar Cabala, qual é o caminho das pedras? O caminho das pedras, para quem quer começar a estudar Kabbalah, é ler, vamos dizer assim, algum livro introdutório. Eu sugeriria para a pessoa da John Fortune, a Kabbalah Mística, exatamente, a Kabbalah Mística. Minha queridinha, John Fortune. John Fortune tem uma didática muito boa, né? O jeito que ela escreve. Com muita coisa, discordo de outra, sim, mas é maravilhosa. Então, é um básico que dá um norte, sabe? Nem tudo ali é verdadeiro e não sei o quê. Eu acho que foi o primeiro livro de verdade que acho que, né, pro Ocidente... Veio. Deu tornou mais acessível. Tornou mais acessível, né? Exato. Mais compreensível, na realidade. Né? Tem também o Jardim de Romãs, do Israel Regard, que também é mais compreensível, só que tem a visão da Golden Dawn, né, dentro dele, assim, muito forte, da John Fortune também tem, mas, assim... Menos, mas para começar, eu acho que é legal. E eu tenho um e-book também que é grátis e o pessoal pode baixar, né, que é o Caminho da Ascensão. É um e-book que tem mais de 70 páginas, tem ilustrações, tem tudo bonitinho, para pessoa que quer, sabe, ter um primeiro contato, ver um negócio assim mais resumido, direto ao ponto. Ok, é isso aqui. A gente tem também, por exemplo, vídeos no YouTube, séries, né, que é um curso grátis de Kabbalah, que eu explico todas as séfiras da estrutura da árvore da vida, que a gente fala sobre várias questões lá no canal, sobre a ideia cabalística. E também, para quem está vendo aqui esse nosso episódio, nós vamos fazer no dia 9, 10 e 11 de outubro agora, uma nova edição do Caminho do Meio, que é um evento que eu faço sazonalmente sobre Kabbalah, um evento grátis no meu canal, né, onde eu faço 3 aulas magnas, realmente profundas, que eu dou chaves cabalísticas profundas de entendimento, para quem quiser começar a ter, sabe, toda essa vivência, todo esse norte de estrutura de um conhecimento que pode sim dar muita clareza dentro da busca espiritual. Então, são os livros que se tornam os nossos mestres atuais, cabalísticos. Eu vou acrescentar, não sei se você vai concordar, mas vou acrescentar um livro do Will Pertiff, que chama A Nova Cabala. Você já leu? Não. É bom, muito bom. Tem a edição antiga, que foi publicada no Brasil
pela Pensamento, e recentemente ele lançou uma nova edição, mas só tem em inglês, né? Mais ampliada, revista. É muito boa porque traz a Cabala para uma linguagem moderna, né? Para uma linguagem acessível e prática, que eu acho que é o mais importante. Porque senão fica muito naquela coisa da teoria, né? Sim. Estuda, e aí, o que eu faço com tudo isso? E aí? Né? Ele coloca bem, assim, de forma prática. É uma leitura que vale a pena. Tem leituras também que valem a pena, mas aí entra um pouco no âmbito judaico, né? A pessoa tem que saber filtrar as coisas que ela quer e as coisas que é religião e mandamentos e tal. Mas aí tem, por exemplo, Shimon Ben Halevi, que é um autor judeu, mas que traz uma Kabbalah muito prática também, muito assertiva. Mais comportamental. Né? Mais comportamental, exato, que é o Caminho da Kabbalah, se eu não me engano. Um livro também que é muito interessante para quem está começando, explica vários conceitos. Ele não aborda tanto a árvore da vida, assim, aborda, mas não tanto. É mais sobre esses conceitos de virtudes cabalísticas, essa ideia toda, né? Tem os da editora Sefer também, que é bem judaico, clássicos, mas que talvez se a pessoa quer entrar nesse mundo e tá disposta a olhar para os clássicos judaicos também, tem muita coisa interessante lá, né? Não recomendaria começar com Zohar, Sefer Yetzirah e Bahir, porque é muito complexo. É denso. É denso, o negócio é denso, mas tem outros, né? Tipo do Ari Kapler, que é um rabino já falecido agora. Isso. Qualquer livro dele também vai ter uma ideia, assim, cabalística, em termos gerais, legal. Olha só, o Janderson Nascimento tá falando, em 2020, eu comecei a estudar alquimia através do canal do Yuri, aqui no YouTube. Sou aluno dele, um grande professor hermético. Tive vários insights de cabala, tarô e hermetismo. Sucesso, hermano. Opa, salve, Janderson. O Carlos Henrique tá falando também, sugiro o curso do Yuri, o Caminho da Ascensão. Também. Eu fiz e foi ótimo. A Marta Alves está falando que baixou aqui o seu e-book e está agradecendo aqui pelas nossas indicações de livros. Qual a diferença dessa cabala mais tradicional para a cabala mais hermética? E você acha que qual é a melhor para quem está no caminho da magia ocidental? É a hermética? É a tradicional? Tem que estudar a tradicional para depois ir para a hermética? Joga a hermética no lixo? O que faz? Então, eu diria que assim, dentre Kabbalah hermética e Kabbalah tradicional, judaica, vamos botar assim, eu diria que a gente precisa pegar um pouquinho dos dois, porque dentro da Kabbalah hermética tem uma problemática, porque ela foi estruturada pelo Kircher. Então hoje eu vejo que assim, tem uma visão muito dogmática do cristianismo dentro do que hoje a gente conhece como Kabbalah hermética. Dentro da constituição da árvore da vida, a disposição de letras. Tem um dogma também que foi instaurado pela Golden Dawn, que é essa ordem iniciática que trouxe à tona aí muitas visões de mundo dentro do esoterismo, né? E que hoje em dia eu não concordo, né? Hoje em dia eu vejo que sabe, até desde ritual, por exemplo, ritual menor do pentagrama. Vamos pegar um ritual que a maioria das pessoas vai conhecer, assim. Ritual menor do pentagrama é efetivo. Ele funciona. Só que dentro da tradição, né, da Kabbalah tradicional, as orientações cardeais são diferentes para os arcanjos, sabe? Do que dentro da orientação da Golden Dawn. E aí, qual que tá certo? Aí eu vejo que você pode fazer no método empírico, de testar um e testar o outro por um período de tempo e ver qual funciona melhor para você, mas filosoficamente, como uma chave hermenêutica, como eu havia falado antes, é importante a gente saber encaixar as peças no lugar certo. Entender os porquês, né? Entender os porquês. Então, assim, vamos pegar o exemplo do Micael, que eu estava falando antes. Micael estaria mais associado a Tiferet, que é o coração, que é esse pilar do meio. Ele traz a ordem. Essa é a função de Micael, é trazer a ordem dos céus e terra. Né? E por que tá em Hod, né? Por que tá trocado? Se tem até o Rafael, que seria o de Hod, está dentro de Tiferet na Kabbalah da Golden Dawn, né? Dessa hermética, ele carrega um caduceu e Hod é Mercúrio, então tem muito mais a ver, simbolicamente, sabe? E aí a gente tem uma diferença de nome divino no hebraico, associado a cada arcanjo, de cor, né? De correspondência de Séfirot, de correspondência cardial, de várias correspondências que, magisticamente falando, acaba
alterando um pouco, né, o resultado da coisa. O grande problema da Golden Dawn, muitas vezes, foram as traduções, né? O Matters fez muitas traduções erradas. E aí, não sei se a questão dos quadrantes e tal tem a ver com isso, mas, por exemplo, até hoje, por exemplo, há uma diferença do óleo, para quem trabalha com a magia de Abramelin, da tradução do bendito do Galbano, que está errado, ele traduziu errado. Então, tem muitas coisas erradas, né? É um item específico que vai dentro do óleo, que é um dos óleos sagrados que você faz no ritual, né? Para ter o contato com o Santo Anjo Guardião, através da magia de Abramelin, e que ele traduziu errado. E é uma coisa delicada, né? Porque já é um ritual delicado. É cálamo. O óleo, a planta correta é o cálamo. E ele traduziu como Galbano. E o aroma, se você pega... E hoje em dia fazem os dois óleos, dependendo da escola, né? É outra coisa. Então, assim... E aí? E aí, evoca... Tem muito erro de tradução, muito erro de tradução. Exato. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do esoterismo. Mas eu moderno. gosto da Golden Dawn, tá, gente? Só falando que eu gosto. Não a gente tem que falar a verdade. E a grande mãe, né? Da magia moderna. Não, e a gente tem que falar a verdade, assim, né? Porque o grande mal do esoterismo moderno, eu acho que é a falta de coesão de tradução mesmo, né? De pegar um texto e traduzir errado. Isso não é só a Golden Dawn. Até porque tem traduções de traduções de traduções. Exato. Né? Eu acho que o Matters fez muito isso na Golden Dawn, bebendo do Eliphas Levi, por exemplo. Porque se a gente for pegar o Eliphas Levi, cara, olha o nível de informação que ele tinha acesso naquela época. Era muito reduzido. Hoje em dia a gente tem 1000 vezes mais informação do que ele tinha na época. Dá um Google, né? Exato. Dar um Google é muito mais do que ele já teve a vida inteira dele. Então, assim, se a gente olhar para a época dele, o esforço que o cara fez foi herculíneo. Isso. De conseguir traduzir, fazer e puxar daqui lá e as criar... limitações da época Muito. Então, assim, ó, só que teve problemas. Se a gente pegar, por exemplo, tem um livro do Eliphas Levi, que é A Origem da Kabbalah, que ele traduz um pedaço do Zohar, né? E aí tem algumas incongruências na própria tradução do Eliphas Levi. E aí a gente entende que o Matters, na Golden Dawn, bebeu do Eliphas Levi, que bebeu do Papus, né? No caso, o Papus do Eliphas Levi, né? E foi seguindo essa tradição. E a gente entende que às vezes é difícil para reformular tudo isso que foi feito por esses grandes nomes, essas pessoas muito importantes e tudo mais, mas que, cara, tem que ser olhado com mais atenção, tem que ser olhado com mais... E a Golden Dawn tinha um grande problema, né? Ela queria fazer um grande sistema encaixável, né? Então tudo tinha que se encaixar. E quando não se encaixava, eles davam uma forçadinha. Então, isso é complexo, né? Mas eu gosto muito da Golden Dawn, eu considero ela como a grande mãe da nossa magia que hoje nós praticamos, e é aquela coisa, né? Contaminou tudo. Acho que não tem nada do que a gente faça hoje, em termos de magia ocidental moderna, que não tem a Golden Dawn ali. Totalmente. Foi muito importante. Muitíssimo, né? Olha, gente, estamos chegando no finalzinho. Já passou super rápido. Tem muita gente aqui agradecendo, falando que baixou o e-book. A Bruna tá falando que quer ter 1% da memória que você tem, Yuri. A Isa tá falando, querido Aleister, deve ser o Crowley, né? Existem técnicas esotéricas de memorização, né? Giordano Bruno, Ramon Lúlio, são alquimistas que traziam a mnemônica como técnica. Você dá nos cursos essas técnicas? Tem um curso que é uma formação em hermetismo e alquimia chamada A Chave da Sabedoria Oculta, que talvez seja a maior formação que existe hoje disponível no país, onde nós temos vários cursos que eu ministro lá e juntos eles formam essa formação, que é inclusive certificada pela Associação Brasileira de Terapeutas e tudo mais, para quem quer carteirinha, ter horas e todas essas coisas. E lá a gente tem um curso de leitura focado em esoterismo. Então, são técnicas para memorização, técnicas para leituras mais rápidas, porque a gente sabe que
demora para ler esse volume todo de páginas. Guardar, né? então. Para guardar, reter tudo aquilo. E tem técnicas para fazer estudos cruzados, que eu chamo de estudos, vamos dizer, avançados, né? Que é, por exemplo, eu pego lá um livro de tarô, um de cabalá, um de hermetismo, um de não sei o quê. Como é que eu vou ler 5 livros ao mesmo tempo e cruzar as informações? Então eu ensino esse tipo de técnica de estudo avançada lá. Né? Além de, por exemplo, analisar em detalhes o corpus hermético, a alquimia da tábua de esmeralda, que é um dos nossos cursos que a galera mais gosta, porque tem as fórmulas alquímicas secretas dentro da tábua de esmeralda para a pessoa aplicar no dia a dia, em qualquer situação da vida. Então são coisas realmente que muda a perspectiva da pessoa. Nós temos essa formação e também uma de tarô, que é a iniciação ao tarô aos moldes iniciáticos. Então, para a pessoa que quer realmente conhecer os arcanos, tanto maiores quanto menores, aprender os métodos e tipos de tiragem, aprender as diferenças interpretativas entre escola francesa e inglesa, né, a história e tudo mais, e também ritualísticas utilizando o tarô, junto com, inclusive, chaves cabalísticas, né? Então, nós temos essas duas formações para quem quiser, e também uma terceira formação que é por turmas fechadas, que não está disponível sempre, mas que vai abrir vagas dia 9, 10 e 11 de outubro. Nós vamos fazer o evento gratuito, que você pode participar tranquilamente, e lá nós vamos abrir uma oportunidade para uma mentoria de Kabbalah, onde eu vou acompanhar em lives, né? No Zoom a gente faz videochamadas de 3, 4 horas às vezes, onde você vai poder conversar comigo livremente, tá bom? Perguntar o que quiser, a gente faz realmente uma egrégora, a gente faz todo um movimento e é muito didático. Já passaram mais de 650 pessoas dentro dessa nossa mentoria ao longo de 3 anos, e eu fico muito feliz em poder transmitir aquilo que eu sei, aquilo que eu já vivi dentro da ideia cabalística, né, e hermenêutica num sentido geral, para as pessoas que também têm interesse nisso. Quem quiser, como é que faz? Alquimia das Artes, eu ia dizer .com.br, mas não é mais, é yurimocelin.com.br, vai ter todos os links lá nos canais Alquimia das Artes no YouTube e no Instagram, alquimia.das.artes. Então, facílimo, gente. Segue o Yuri, porque o trabalho dele é incrível, é maravilhoso, né? Eu sou seguidor lá do canal, gosto muito do trabalho dele e tenho certeza que você, se fizer um curso, participar das lives, vai sair muito melhor do que entrou. Exatamente, né? Exatamente. Yuri, obrigado, viu, querido? Grato, Claudinei. Primeira de muitas, hein? Opa, Espero com que certeza. na sua próxima vinda aqui para São Paulo, você retorne aqui no podcast para a gente abordar outras coisas. Nem falamos, gente, do trabalho dele com música, que é incrível. É verdade, é verdade. Vamos... Eu também vou começar a lançar minhas músicas muito agora. Muito bom, olha Vamos só. lá. Precisamos de mais músicas sagradas. Precisamos. Então, quem sabe na próxima você não vem aqui pra gente falar um pouco disso. Boa. Ó, Canções das Esferas. Viu? Vamos falar de muita coisa legal. Obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui. Mas na quarta-feira que vem, como sempre, você sabe, às 16h30, estaremos aqui para mais um podcast. A gente se vê. Até lá.